Olá, amiguinhos. Hoje nossa última aula do curso, uma aula bem tranquila, uma aula light para finalizar, não é? Com chave de ouro, uma aula sobre radioatividade. Então a radioatividade foi descoberta pelo Becquerel, não é? Ele trabalhou com alguns minérios de urânio e ele enrolava esses minérios numa chapa fotográfica, embrulhadinha mesmo, e ela era impressionada, ficava velada, como se tivesse sido exposta à luz. O casal Curie também se interessou por essa descoberta, não é, do Becquerel, e essa turma, então, foi desvendar os mistérios da radioatividade. Bom, primeira coisa importante, da onde vem essa radiação, não é? Dê uma olhadinha no quadro. Então, núcleos instáveis de átomos vão emitir a radiação para adquirir maior estabilidade. Então, se sabe hoje que a radiação é proveniente do núcleo. Todas as nossas aulas ao longo desse nosso curso tratou de reações, coisas maravilhosas que aconteciam na eletrosfera. A radiação é um fenômeno que acontece nesse núcleo instável. Sabe quando você está meio nervoso e começa a jogar umas coisas para fora pela janela, né? É mais ou menos isso. Tá? O núcleo instável ele começa a emitir radiação para adquirir maior estabilidade. Tem três tipos de radiação: alfa, a beta e a gama. Para estudar esses três tipos de radiação, se faz um experimento muito simples, não é? O material radioativo, passa-se a radiação por placas eletrizadas e vamos ver o que acontece com essa radiação. O que a gente observa no anteparo. Bom, então está lá o material radioativo, não é? Preso nessa caixinha de chumbo. A radiação, então, vai passar por essas placas eletrizadas e o anteparo me permite ver que tipos ou quantos tipos de radiação eu tenho. Então existe uma radiação que atravessa as placas sem sofrer nenhum desvio. Quer dizer, uma radiação que não é nem positiva nem negativa, é neutra. Existe uma radiação que sofre um desvio para o lado do negativo, então deve ser uma radiação positiva. Existe uma radiação que caminha para o lado do positivo, deve ser uma radiação com carga negativa, não é? Bom, então nós vamos fazer uma tabelinha para organizar esses três tipos de radiação e as suas características. Dê uma olhadinha no quadro. Então nós temos a radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa justamente é de carga positiva. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais detalhado delas, não é? A radiação alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons lançados por este núcleo. Então, se ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem massa 4 e carga 2. Como ela é meio gordinha, não é? O seu poder de penetração é pequeno. Uma folha de papel é o suficiente para reter essa radiação. Já a radiação beta é um elétron que é lançado pelo núcleo. Lembra que a radiação vem do núcleo. Mas é um elétron no núcleo, já vamos explicar de onde veio esse elétron. Um elétron, portanto, a radiação beta, que é esse elétron, tem massa 0 e tem carga -1. O poder de penetração já é médio, como ela tem uma massa bem pequena, ela é mais veloz, tem um maior poder de penetração, mais magrinha. A radiação gama é pura energia, né? Onda eletromagnética, não tem massa, nem tem carga, então tem um alto poder de penetração, podendo atravessar alguns centímetros de chumbo. Nós vamos tratar de cada uma dessas radiações, entender melhor cada uma delas. Então lembra que a radiação é um fenômeno que acontece num núcleo instável. Ele começa a lançar ou partícula alfa, ou partícula beta, ou a onda eletromagnética gama. Então dá uma olhadinha como é que é essa partícula alfa mais detalhada agora. Então você tem lá um átomo, né, o núcleo desse átomo. Desse átomo, então, desse núcleo, vão sair sendo lançados para fora 2 prótons e 2 nêutrons. Então essa partícula alfa, a gente costuma dizer que ela se assemelha ao núcleo do átomo de hélio, não é? Então o átomo emite essa radiação, emite a partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Então na próxima tela você tem lá o núcleo emitindo a radiação beta. Bom, não existe elétron no núcleo, não é? Então o que acontece? De onde veio esse elétron? Se você observar a equação que está abaixo, da desintegração de um nêutron, não é? Um nêutron que estava no núcleo, ele se transmuta em um próton, um elétron e um neutrino. Este elétron que é formado neste núcleo, então, é lançado na forma de radiação beta, ficando nesse núcleo um próton a mais. Daqui a pouquinho nós vemos que isso é importante. Então se lembre, quando ele emitia a radiação beta, o nêutron se desintegrou, emitiu a beta e ficou um próton no núcleo. Então vamos ver quando acontece uma desintegração, um decaimento radioativo, não é? O que acontece com a massa e com a carga dos elementos. Então eu estou lá um átomo, ele emite radiação beta, emite radiação alfa. O que acontece com a sua estrutura? Você se lembra que o que identifica o elemento químico é o número atômico, o número de prótons. Então se esse número de prótons sofrer mudanças, nós vamos ter um novo elemento químico. Então observe algumas desintegrações radioativas. Então a lei de Soddy, né, a primeira lei de Soddy, diz o seguinte: tem lá um átomo, um elemento radioativo, né, um isótopo radioativo, um radioisótopo, como pode ser chamado. Se ele emitir uma partícula alfa, a sua massa vai diminuir em 4 unidades
e o seu número atômico diminui em 2 unidades. Você se lembra que ele emitiu 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa decai 4 unidades, o número atômico 2. Então no exemplo você vê que nós tínhamos a princípio o urânio, quando ele emite a radiação alfa, sofre o decaimento e vira tório. Então você alterou o número de prótons, alterou o número atômico, se forma um novo elemento. Por isso que existe transmutação, né? Se usa esse nome. O urânio se transformou, quer dizer, após a emissão de radiação alfa, se transforma em tório. No próximo quadro, você tem a segunda lei de Soddy, não é? Então o elemento radioativo, aquele radioisótopo, ao emitir a partícula beta, a massa dele não sofre alteração. Então entra A, perdeu 0, né? Emitiu a beta, a massa continua a mesma, continua A, e o número atômico é acrescido de uma unidade. É importante que você se lembre o seguinte, olhando